Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso, esta semana com Sara Figueiredo Costa. Nascida em 1978, há muitos anos que Sara trabalha como jornalista e crítica literária para várias publicações, nomeadamente o Expresso, o jornal macaense Ponto Final e a revista Belimunda da Fundação José Saramago. Mulher de causas que vão da política à boa comida, passando pela tipografia e pela BD, Sara tem uma forte presença na blogosfera literária, com o seu blog Cadeirão Voltaire, e é ainda uma das fundadoras da Oficina do Cego. Sara trouxe-nos 3 livros que nos surpreenderam, Zé Mário. Surpreenderam-me e não. Não me surpreenderam por outro sentido. Vamos talvez começar pelo Castelau, é assim que se diz, Castelau. Sempre em Galiza. Não me surpreendeu porque eu, desde que conheço a Sara, eu conheço a sua quase militância em prol da Galiza e da relação de Portugal com a Galiza. E este livro, de certa maneira, é um livro fundador do nacionalismo galego. Presumo que tenha sido essa uma das razões da escolha. Sim. Como é que tu chegaste a este livro? Eu vivia em Santiago de Compostela há, já não sei há quantos anos, quando era nova. Estudei lá um ano através do programa Erasmus e antes de ir, portanto no ano anterior, inscrevi-me numa cadeira de literatura galega que havia na FCSH para conhecer. Eu não conhecia muita coisa da literatura galega, ou seja, conhecia algumas coisas mais antigas, as coisas que ainda são partilhadas com Portugal em termos de história, e depois vá a Rosalia de Castro e mais um ou dois nomes que são fáceis de conhecer, mas não fazia ideia o que é que se passava em termos contemporâneos, por exemplo. Então inscrevi-me nessa cadeira e foi assim que conheci o Castelau, que é uma figura essencial do nacionalismo galego e da cultura galega do século XX e da política também, mas que é uma figura muito completa, é assim um bocado o homem da renascença do século XX galego, porque o Castelau escreveu dezenas de livros. Escreveu ficção, escreveu teatro, escreveu muitos textos curtos que hoje seriam, na altura não sei se alguém pensou nisso, mas que hoje seriam difíceis de catalogar, porque estão ali entre o registro etnográfico, o conto, a reportagem, é assim uma mistura de estilos difícil de encaixar num sítio. E o Castelau tinha outra vertente que a mim me interessa bastante, que é ele desenhava. E desenhava num registro que está ali num espaço que isto agora já cola com a banda desenhada, portanto as coisas acabam sempre por se relacionar umas com as outras. É um registro que está ali naquela fronteira entre a banda desenhada, o cartoon, o apontamento pictórico, e ele fazia isso ou seja, ele tem álbuns muito bonitos, o Nós, tem um álbum sobre os cruzeiros de pedra na Galiza, que são imagens desenhadas por ele, mas que depois tem algum texto, em muitos casos textos curtos, tipo legenda, que era um pouco o que acontecia na banda desenhada nos seus primórdios, digamos assim. E depois o Castelau tem este livro que é a Bíblia dos galegos comprometidos com a causa galega. A minha professora de literatura galega cá em Lisboa dizia-me uma coisa que eu achei que era um exagero da parte dela, pronto. Que ela dizia que este era o livro que todos os galegos tinham em casa, mesmo os que não sabiam ler. E eu achei isto um disparate. Pronto, claro que nem todos os galegos têm este livro em casa, entretanto também já se passaram mais de 10 anos desde que eu vivi, mais de 10, se calhar vivi na Galiza para aí há 15 anos, portanto as coisas também mudaram muito em termos sociais, mas de facto muita gente, eu tinha amigos em Santiago cujos pais e cujos avós não sabiam ler, e alguns tinham uma escolaridade muito, muito curta, portanto não tinham livros em casa, não liam livros, e eles tinham este livro em casa, ou seja, acontecia entrar-se em algumas casas muito, muito humildes e não haver livro nenhum em sítio nenhum, e estava lá um exemplar do Sempre em Galiza na estante. E porquê que o livro tem esse significado para porque este é um livro, isto é um conjunto de discursos que o Castelau faz em sítios diferentes. Portanto, o Castelau é fundador de várias coisas, movimentos, grupos, etc., do nacionalismo galego, e aqui quando falamos em nacionalismo isto é sempre uma palavra perigosa, não é? Porque ficamos sempre a pensar em hordas de loucos da extrema-direita a tentarem esfaquear pessoas. Aqui estamos a falar do movimento político por reação
a Castela, não é? A Espanha, pronto, os termos aqui são muito frágeis e muito complicados de usar sem resvalar para algum sítio, mas o Castelau é uma figura que está muito envolvida no referendo que há pela autonomia da Galiza antes de começar a guerra, que é um referendo em que o sim... Ele fez parte da Frente Popular, Ele fez parte de tudo o que era... Mesmo movimentos não só políticos, mas também culturais que estavam muito ligados à política. E ele envolve-se muito no referendo pela independência da Galiza, onde o sim ganha. E o que acontece e isto é uma das coisas que eu acho que une a Galiza e Portugal de uma maneira que não dá para explicar muito bem, mas há muito azar em pequenos episódios que acontecem na Galiza. E este foi um deles, é que o sim ganha o referendo e esse no dia a seguir ou 2 dias depois, já não sei precisar qual é o tempo, mas é pouco tempo. A seguir começa a Guerra Civil. E, portanto, vem o Franco de Marrocos, etc, pronto, etc. E já nada, ou seja, o referendo perdeu a validade, nunca mais, pronto, e depois quando acaba a guerra, pronto, depois entretanto temos o Franco, não é? E já não há muito como andar a dizer que, embora... E nos anos seguintes houve bastante repressão na Galiza. Sim, a Galiza, em termos de guerra civil, por exemplo, não é o território do Estado espanhol mais afetado diretamente, ou seja, há algumas batalhas ali, há gente da Galiza que participa num lado ou no outro da guerra civil, mas digamos que não é um território, sei lá, como a Catalunha, onde isso, onde isso se nota ainda hoje, não é? E onde as coisas foram um pouco mais intensas. Mas a seguir, com o Franco, a repressão é bem distribuída por todo o território e a Galiza, pronto, para além de todas as questões sociais que já tinha de trás, nomeadamente a questão da pobreza e de uma subserviência em termos de produção que era toda entregue à capital do reino, chamemos-lhe assim, não é? Ao poder central, sempre. Pronto, porque a Galiza é um território muito fértil do ponto de vista agrícola e do ponto de vista da produção e, portanto, não se compreende, ou compreende-se, mas não tem a ver com a agricultura, não é? Como é que teve tantos séculos a viver numa pobreza tão grande? Não faz sentido, pronto. E isto tudo era por causa do Sempre em Galiza. E então, o que é que acontece? Isto são discursos escritos entre o final dos anos 30 e início dos 40, em sítios diferentes, nomeadamente creio que um deles, agora já não tenho a certeza se um deles ainda é escrito em Buenos Aires, porque o Castelau exila-se em Buenos Aires e ele é uma espécie de ministro de um governo no exílio que ainda se prepara, mas que nunca chega depois a concretizar-se, depois a guerra prolonga-se por mais tempo e não tem o desfecho que se esperava, ou que algumas pessoas esperavam, e isso perde essa validade. Mas o Castelau faz muitos discursos, quer na Galiza, quer em Espanha, quer na América Latina, porque na América Latina, sobretudo na Argentina, havia ainda hoje há, mas havia uma comunidade galega gigantesca, portanto, com casas da Galiza, com restaurantes galegos, com aquelas coisas todas que nós imaginamos, sei lá, que por exemplo acontecerá em França e no Luxemburgo relativamente à comunidade portuguesa, era um pouco assim com os galegos na Argentina. E o Castelau vive lá, aliás, ele morre lá. Depois o corpo é trasladado para a Baliza e é assim um momento absolutamente épico, isto ainda com o Franco vivo. Portanto, digamos que o funeral do Castelau marca um momento em que as pessoas, apesar da repressão e apesar do medo que tinham, desafiam de facto o poder e vão em massa para a rua acompanhar a chegada do caixão e aquela coisa toda. E o Sempre em Galiza tem esse valor, ou seja, é um conjunto de propostas políticas que em algumas passagens é até um pouco maçudo e chato, porque lido hoje, não é? Quer dizer, está a falar de coisas, de pessoas, de contextos que hoje já não existem e, portanto, torna-se um pouco, ou seja, perde-se aquele fulgor de um texto quase militante, quase não, mesmo militante. É um conjunto de propostas políticas onde se encaixa também esta proximidade com Portugal, do ponto de vista linguístico e do ponto de vista cultural. O Castelau era um defensor dessa proximidade que, quer dizer, podemos discuti-la de muitas maneiras, mas não deixa de ser uma realidade histórica e geográfica e linguística, não é? Depois a forma como as coisas evoluíram, pronto, é uma escolha, são várias escolhas políticas, mas essa proximidade existe e o Castelau era um grande defensor dessa ligação. Portanto, é assim um texto, é uma bíblia, e 10 ou 15 anos, não sabemos ao certo. Acho que foram 15, entretanto já pensei melhor e são 15. São 15 anos. Tu que relação é que mantens com a Galiza, com as questões galegas, com a questão da língua? Vais acompanhando os debates que vai havendo? Sim, hoje isso é muito mais fácil do que quando eu voltei de Santiago, não é? Internet, Porque, quer dizer, o Facebook, a internet em geral...
Pronto, quando eu voltei de Santiago tinha o e-mail e as cartas escritas à mão, que ainda sou desse tempo e às vezes ainda pratico. Mas hoje é muito mais fácil, portanto acompanho muito de perto, tenho amigos galegos com quem vou falando, sobretudo no Facebook, porque permite um contacto direto e imediato sem ter de estar a telefonar, não é? E esse combate continua vivo? Esse combate continua vivo, mas eu acho que não está perdido, mas a questão linguística, que é a questão talvez central, a que poderia ajudar a resolver todas as outras, é uma questão... É muito difícil contrariar um Estado com todos os instrumentos de poder que um Estado central tem, não é? É difícil fazer isso, e é difícil fazer isso num território que é o da língua, ou seja, a maneira como nós usamos a língua, sobretudo do ponto de vista da escrita, é uma coisa regulada, e é regulada por um poder central, e é muito difícil combater isso, e portanto o que acontece é que o número de pessoas a falar galego tem vindo a baixar. Aquela ideia que foi muito usada desde sempre, que depois com o franquismo foi ainda mais usada e que hoje de certa forma prevalece, que é uma ideia de enfiar na cabeça das pessoas que o galego é a língua dos labregos e que portanto temos é de falar... Isto é uma ideia que vem de há séculos, não é? Que era, temos de falar é a língua dos senhoritos, não vamos agora cá falar o que falam os agricultores. E essa ideia infelizmente tem vingado e portanto eu acho que é difícil conseguir-se, mas os galegos têm esta coisa que é, as coisas normalmente correm mal, portanto o que há para correr mal corre mal, sim, há um pessimismo latente, mas depois às vezes há reviravoltas e pronto, eu tenho alguma esperança que essa reviravolta acontecesse, porque não só pela minha ligação, obviamente pela minha ligação com a Galiza, mas sobretudo porque se perde um património histórico, cultural, linguístico, etnográfico, etc., que ajuda a definir culturalmente uma parte da Europa onde nós vivemos e que é triste que se perca e que desapareça, não é? Porque quanto mais diversidade houver e quanto mais relação nós pudermos ter com as várias coisas que nos estão para trás em termos de memória e de património, mais ricos podemos ser e portanto é triste nesse sentido. Passando já para o segundo livro que a Sara escolheu, Le Photographe. É esse. Por Emmanuel Guibert. Não era assim tão difícil. Não era assim tão difícil, mas eu gosto do suspense. Frédéric Lemercier e Didier Lefebvre. Portanto, passámos para BD, que é uma outra área em que tu te sentes em casa. Sim. É o teu território, um dos teus como é territórios. que tu chegas ao Le Photographe? O Photographe, creio que chego na altura, leio alguns, por acaso acho que no Le Monde, mas não tenho a certeza. Vejo uma referência de que tinha saído um livro com esse nome. Eu já conhecia o Emmanuel Guibert, ele tem outros trabalhos, tem outros livros publicados e era um autor de que gostava, e quando li a descrição do que era o Le Photographe achei que era um livro que tinha de ler absolutamente, porque cruzava uma série de questões entre a banda desenhada, o jornalismo, a fotografia e pareceu-me que era um livro de que ia gostar muito e a coisa confirmou-se. E política também, não é? E política, sim. Sobretudo, ou seja, se pensarmos na política como aquilo que rege tudo o que fazemos, é esse o fundamento. Só para quem não conhece o livro, é sobre uma missão dos Médicos Sem Fronteiras durante a guerra no Afeganistão. Sim, por volta de 86, esse grupo dos Médicos Sem Fronteiras convida o fotógrafo, que é o Lefebvre, o Didier Lefebvre, para os acompanhar e para registar essa missão. E o livro, que sai muito mais tarde, sai em 2003, depois acaba de sair em 2006, eu anotei para não baralhar os anos, acompanha essa viagem, mas tem também momentos narrativos que são posteriores. Portanto, é um livro onde a questão da memória e da maneira como nós a reconstruímos quando precisamos de contar uma história, de registar uma determinada... Não é de registar, mas é de contar mesmo. Contar é mesmo o termo. Um determinado episódio e vamos buscar registros que foram feitos na altura. De certa forma, o livro anda também muito à volta disso. E é um livro é inovador no meio da banda desenhada, não porque tem fotografias, ao contrário do que na altura se falou, tem fotografias, é uma coisa diferente. Sim, é diferente, mas a questão desse ponto de vista tem a ver com a forma como a fotografia é utilizada, e ela é inserida no livro em vinhetas, portanto temos páginas ou partes de páginas que são quase um registro de fotonovela, não é? Se pensarmos só em termos de aspecto.
Há Segue a fotografias... linguagem da banda desenhada, não é? Sim. Portanto, essas fotografias são inseridas em planos que têm a ver com os planos que vêm antes e depois. Embora às vezes haja um corte, porque há pranchas que têm provas de contacto mesmo. E aí nós temos mesmo acesso, digamos, ao material em bruto, não é? Até com as provas de contacto, algumas rasuradas, como quando nós estamos a escolher provas. Quer dizer, nós não sou fotógrafo, mas quando um fotógrafo está a selecionar fotografias de um rolo que fez, não é? Vai marcando aqui e ali, esta não presta, esta está desfocada, pronto. E há momentos em que nós temos acesso a esse material quase em bruto, portanto, temos acesso ao processo de escolha daquele fotógrafo para as fotografias que utilizou, não para outra coisa qualquer, mas para a história que nos está a contar. Ou seja, há muitas linhas a cruzarem-se dentro da narrativa do fotógrafo. E depois é um livro bastante impressionante, obviamente, do ponto de vista do contexto em que decorre, não é? E da história que registra, dos vários episódios que têm de encontros com vários grupos de pessoas em povoações, algumas delas muito isoladas. Há uma vertente também que eu acho que ajuda a imprimir um ritmo, não é de aventura, mas dá-lhe esse lado de nós queremos acompanhar a personagem, que é o lado do cansaço físico e psicológico, tudo aquilo, quer dizer, atravessar parte do Paquistão e do Afeganistão naquela altura. Ele vai com a equipa e aquilo é uma coisa absolutamente desgastante, perigosa desde logo, porque a qualquer momento pode vir um tiro. Exato. E eles ficam ali, e desgastante fisicamente, porque a água está racionada, a comida está racionada, a paisagem é extremamente árida, são muitos quilómetros a andar. Aliás, o personagem do fotógrafo no fim está completamente, quando regressa à França e depois ele encontra-se com a mãe, ou seja, há uma parte no presente que remete para aí. E ele perdeu não sei quantos dentes e está completamente desgastado do ponto de vista físico mesmo. Se quisermos ver por esse lado da narrativa quase emocionante de acompanharmos uma história, também tem essa parte. Mas é um livro muito fundamental. É um livro ao qual voltas apesar de não o ter. Sim, há pouco falávamos disso. Eu não tenho esse livro, ou seja, na altura em que ele saiu, eu pude lê-lo na Biblioteca de Lisboa, passa a publicidade. Não é publicidade, é serviço público. Sim, exato, é serviço público e que esperemos que se mantenha. Mas de facto é um livro ao qual eu volto muitas vezes na biblioteca, porque como não o tenho, e às vezes gosto de ler, às vezes vou à biblioteca buscar qualquer coisa, ainda como posso requisitar até 6 livros. De repente, olha, vou levar o fotógrafo para... Às vezes até posso levar só um volume, aquela coisa, depois nem o leio todo, mas folheio e tal. E é bom que haja bibliotecas públicas onde a gente possa fazer isso e onde possa sentir de certa forma que aquilo é um bocadinho da nossa estante, não é? Apesar de outras pessoas poderem fazer exatamente o mesmo com aquele volume, coisa que não poderão fazer com os livros que estão em minha casa. Já te aconteceu chegar lá e o livro não estar? Ou seja, saberes que alguém o tinha levado? Sim, já. Ficaste com ciúmes? Ou... Não fico... fico contente que alguém também se interesse, claro que sim. Às vezes é aborrecido nas bibliotecas quando eu normalmente, se é uma coisa que quero mesmo ler na altura ou que preciso por questões de trabalho, vejo em casa no site para ver se o livro está disponível ou não. E às vezes acontece, com o fotógrafo acho que nunca aconteceu, mas às vezes acontece o livro estar emprestado e a gente pensar porque é que há outras pessoas a usarem bibliotecas? Não me dava jeito nenhum, mas é bom que isso aconteça, não é? É um bom sinal. Falaste da questão da integração das fotografias na narrativa. Há quem veja chamemos-lhe o que quiser, banda desenhada, novela gráfica, o que for, de certa forma um dos meios narrativos mais flexíveis e talvez com mais futuro, no sentido em que pode ser tudo o que quisermos que seja. Vamos tentar ir por pontos, que isto é complicado e duraria muito tempo. Primeiro, 3 minutos. A banda desenhada não é um género, é uma linguagem. Isso é o primeiro, ou seja, é uma linguagem como ao cinema, é uma linguagem na qual podemos fazer tudo, não é? Podemos ter um filme autobiográfico, podemos ter um filme documental, podemos ter um filme de tiros, tipo, sei lá, Assalto ao Arranha-Céus, isso tudo é cinema, pronto. E com a banda desenhada acontece a mesma coisa. A questão da diversidade de géneros dentro da banda desenhada, aí sim, não é? Porque aí podemos falar de géneros como falamos na literatura ou no cinema, é uma coisa que é uma novidade em termos de quantidade e em termos da divulgação que vai tendo, que era uma coisa que não acontecia se calhar há 10 anos, isso é verdade. Mas em termos daquilo que é a história da banda desenhada, nunca faltou diversidade de abordagens, inclusive a abordagem autobiográfica, que é aquela que hoje eu diria que está mais na moda, no sentido em que pronto, tem tido mais divulgação, se calhar tem conseguido encontrar um público que se identifica com aquele tipo de registro.
E mesmo esse já existia há 50 ou há 60 anos. Há mais até, ou seja, há coisas dos primórdios da banda desenhada onde essa componente autobiográfica e do trabalho à volta da memória está presente. A banda desenhada tem o problema de ser uma linguagem que é, relativamente, por exemplo, à literatura, é uma linguagem muito mais recente, não é? Em relação ao cinema, não tanto, portanto, aí poderia haver um paralelismo em termos de história. Só que é uma linguagem que nunca teve o benefício de ter o mesmo olhar crítico, quer da parte de uma crítica mais ou menos especializada, mais académica ou mais jornalística, não interessa, de todo esse espaço da crítica, quer em termos de público. E, portanto, sofre ali de uma questão que tem mais a ver com a percepção social do que propriamente com a própria banda desenhada, que faz com que nós não conheçamos, ou a maioria das pessoas não conheça, uma série de coisas que nem sequer são chamadas de clássicos, porque como também não houve esse processo, não há propriamente um canon. A última escolha é o Journey to the West, que tal como o Le Photographe, creio que não está traduzido em português, do Wu Shenghan, não sei se disse eu bem. também não tenho a certeza, mas tu andas a ter aulas de chinês, não é? Sim. Portanto, se calhar estás mais próximo. O Wu tem de ser o Wu. Agora o Shenghan é que já não sei. Teria de rever a fonética e agora não dá tempo. Que é um clássico da literatura chinesa. Não é? E tu interessaste por este autor e por esta obra por causa das tuas deambulações orientais? Por esta obra em concreto, sim. O meu interesse pela China é bastante anterior. E, se calhar posso contar como começou. Gosto sempre de desfazer mitos eruditos. As pessoas normalmente gostam de dizer eu interessei-me por coisa tal porque li um livro super denso. Não, eu interessei-me pela China quando tinha não sei que idade, era muito miúda, porque via uma série que era Os Jovens Heróis de Shaolin. Esta é a explicação do meu interesse pela China. Eu também via. E eu era completamente obcecada com aquilo, portanto tinha o sonho de fazer Kung Fu e de escrever chinês e falar chinês e viver num templo como os monges do Shaolin. E é de facto a partir daí que o meu interesse pela China se desenvolve. E portanto fui lendo ao longo dos anos, fui podendo ler uma série de coisas. Eu conhecia a referência ao Journey to the West apenas como nome. Ou seja, era um título que já me tinha aparecido em textos sobre literatura chinesa, mas eu nem sabia o que era a história, nem nunca tinha lido, nem nada. Pronto. E quando estive em Macau a primeira vez, e é assim que eu cheguei a este livro, houve uma noite em que estava com uma série de amigos e fomos sair e estávamos na zona do Porto Interior e de repente há uma rapariga chinesa, a Steph, que me diz tu gostas tanto de literatura e tens esse interesse tão grande pela China, vou-te mostrar um sítio. E de repente levou-me a um sítio absolutamente bizarro, portanto no meio do Porto Interior, no meio de uma série de ruelas antigas, há uma escadaria encostada a uma espécie de ravina, que eu depois me ia descobrir que eram as traseiras do Jardim Camões, mas na altura não tive noção porque já tinha dado tantas voltas que já não sabia onde estava, onde há é um templo, mas é um templo a céu aberto. Nós reconhecemos os altares dos templos de tradicionais chineses, mas aquilo não é um edifício fechado, é uma escadaria com diferentes patamares e em cada patamar há altares diferentes. E as figuras que estão nesses altares, em alguns casos são figuras que nós reconhecemos do panteão não só budista, taoísta, popular, pronto, aquilo ali no sul da China é uma mistura um bocado complexa em termos religiosos. Portanto, há imagens de Buda, há imagens da Kunyam, de uma série de deuses do panteão local, e depois há figuras de uma coisa que a Steph me disse, isto são figuras do Journey to the West. E eu na altura nem associei às referências que tinha. Ela começou-me a explicar, é um livro muito antigo, uma história de um macaco que vai acompanhar um monge que vai à Índia. Aquilo era uma história muito confusa. E de repente ela diz-me que aquilo que é uma coisa muito conhecida na China e que há centenas de desenhos animados, de versões da ópera, de merchandising que se vende nas lojas com o rei macaco já numa versão pop, com olhinhos grandes e não sei o quê. E aquilo na altura baralhou-me um bocado, mas as figuras fascinaram-me. E nessa mesma viagem a Macau, quando regressei a Lisboa, tive não sei quantas horas a secar no aeroporto de Hong Kong, como habitualmente, e fui a uma livraria e havia o Journey to the West. E eu pensei, pronto, vou comprar. E de facto, depois percebi que era uma novela, um romance do século XVI, esta versão que a gente conhece. Como todos os textos muito antigos, isso não é diferente do Oriente, é como cá. Tem problemas de fixação. Pronto, quer dizer, já teve várias versões, há cópias que foram mal feitas. Esta tradução é a tradução feita por um padre no século XIX,
e é uma tradução que tem algumas liberdades que de certa forma aproximam o texto daquilo que era, ou que ele achava que era o universo dito ocidental, que também, pronto, é uma definição um bocado tonta, mas isto é baseado num texto mais antigo, escrito por um monge, escrito, ou diz-se que escrito. Nestas coisas a gente nunca sabe muito bem quem é que escreveu. Há um monge, realmente existiu um monge, que é o monge que serve de inspiração para a personagem, não para a principal, que a principal acaba por ser o macaco, mas pronto, que serve de inspiração para a personagem daqui, que é o Xuanzang, que é um monge que no século VII, no início do século VII, vai da China e vai em direção ao Ocidente, e esse Ocidente é mais ou menos a Índia. Pronto. Portanto, a gente quando lê Journey to the West parece que eles vêm todos até aqui à península, mas não vem. Ficam ali pela Índia. Também havia muito para ver. Havia. Também é uma península. Claro que sim. Claro, não é bem um bocadinho mais longe, mas pronto. E, portanto, essa personagem que não é a principal é inspirada num monge que realmente existiu e que ajudou, pelo menos, a coligir esses textos que descreviam a geografia, os hábitos, a religião, a cultura, etc., desses povos que, para as pessoas que viviam ali, eram relativamente exóticos, não é? Porque eram diferentes, não havia contacto. Hoje, este texto é uma mistura de cultura pop, no sentido em que aquilo que a Stephanie disse é verdade, ou seja, os desenhos animados, versões do Rei Macaco na ópera são aos pontapés. É uma figura mesmo, da cultura popular, mas ao mesmo tempo é um texto importante, também literariamente, não é? E também do ponto de vista da história religiosa, porque isto tem um pouco a ver com ou seja, o que o monge vai buscar à Índia são os textos antigos do budismo que depois leva para a China e, portanto, de certa forma isto tem a ver com a entrada do budismo na China. E pronto, tem esse lado também. E depois tem o lado de aventuras, porque o Rei Macaco, que é uma figura bastante divertida, mas ao mesmo tempo cheia com um peso simbólico muito grande. Todas as ações que ele faz, a questão das consequências, o tipo de ajuda que ele vai pedindo aos deuses, etc. Isso está tudo carregado de simbologia, como é óbvio, mas tem de facto esse lado de aventuras e algumas até relativamente cómicas, apesar da distância temporal, de armadilhas, de feiticeiros que se disfarçam de morcego, e o Rei Macaco é uma figura que está nesse templo em Macau, que é fascinante porque, quer dizer, eu nunca imaginei ver, isto era o mesmo, que vá mal comparado, mas era o mesmo que nós entrarmos numa igreja, pensando naquilo que é a religião maioritária cá, não é? Entrarmos numa igreja católica e a ver figuras, sei lá, do Quixote ou de ficção, ou da Mastora, ou dos Lusíadas, que era uma coisa que nós não esperaríamos ver, não é? Sim. E vermos as pessoas a irem lá rezar, como ali se vê pessoas a irem pôr incenso a estas figuras. E tu também estás a aprender chinês. É verdade. É para conseguires ler o Rei Macaco no original. Consegui ler o Rei Macaco no original, se calhar daqui a 15 anos continuar a estudar todos os dias. Sara, obrigada. Nada. De referir que a Sara nos deu 3 livros muito difíceis de encontrar. O Sempre em Galiza podem adquirir através da Através Editora, www.através-editora.com. Está presente, os livros da Através estão presentes em algumas livrarias portuguesas, mas nem sempre se encontram. Uma editora galega. Uma editora, sim, galega. O livro está em português, embora já percebemos que poderá não haver assim grande... mas será fácil de ler. Para qualquer pessoa. Está em português, para todos os efeitos. Para todos os efeitos está em português, vai-se perceber, são 17€. O Le Photographe, para quem quer dar uma prenda à Sara no Natal, volume completo através da Amazon espanhola. Eu devo confessar que estou convertida à Amazon espanhola, que é bastante mais rápida e mais barata. O álbum, 38€. Os 3 volumes reunidos. Ou então com BDteca. Ou então a BDteca. Se a Sara não o tiver trazido. Se a Sara não o tiver requisitado, também pode encontrar na BDteca de Lisboa. E o Journey to the West, novamente pela Amazon espanhola, que foi o único sítio que eu consegui realmente encontrar num preço competitivo, 26€. Ou talvez possamos tentar encontrar algures na biblioteca da Sara. Ela tem políticas de empréstimo bastante rígidas, mas não custa tentar. Talvez. Exatamente. Muito obrigada, Sara. Nada.